Bom dia, Américas! Já deu bom dia para quem está do seu lado? É muito legal ver isso depois, sabia? Por gentileza, te convido a abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Porção da palavra do Senhor para a nossa vida nessa manhã. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Estamos falando sobre meios de graça neste mês e hoje vai ser sobre a palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, vamos orar, meus irmãos. Senhor, quão privilegiado nós somos de estarmos na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor num dia como esse. Hoje é domingo, dia de estarmos louvando ao Senhor, adorando ao Deus da nossa salvação. Pedimos, Senhor, que a nossa atenção e o nosso coração esteja aqui agora, para ouvir a Tua palavra e ela somente. Nada mais, nada além disso, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ilumine nesse momento. E que os nossos olhos estejam na Tua palavra, os nossos ouvidos na Tua palavra. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. O que diz, meus irmãos? Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, você pode repetir comigo? Tu, porém, mais uma vez, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cubre cabalmente o teu ministério. Algumas pessoas vão dizer que a vida passa muito rápido. Eu já ouvi dizer que depois dos 15 anos a vida voa, não é verdade? Outros vão falar que é 18, e cada um tem a sua história. E é engraçado porque algumas pessoas vão falar assim, não, antes é que era um tempo bom. Já ouviu isso? Aí o pai falava a mesma coisa, antes era que um tempo bom. Aí o avô falava a mesma coisa, antigamente, que era um tempo bom. De fato, alguns vão ter a percepção da vida e vão olhar e falar assim, gente, eu já tenho essa idade. Não vou citar a idade aqui, cada um pense aí o que. Já passou, o tempo foi tão rápido. E durante a vida nós vamos mudando algumas coisas. Éramos aos 15, aos 25, aos 35, vou parar aqui. E a gente vai mudando com o nosso tempo, com a nossa vida. Somos a mesma pessoa, mas durante a nossa história algumas coisas vão acontecendo de maneira diferente. O texto que nós lemos é do apóstolo Paulo, mas não é o apóstolo Paulo novo. Não é o apóstolo Paulo agora caminhando por todos os lugares, pregando o evangelho. Agora é o apóstolo Paulo já idoso. Agora é o apóstolo Paulo velho. O velho apóstolo Paulo está preso. E seus dias estão chegando ao fim aqui na terra, mas ele sabia que era só o começo para a eternidade. Paulo já estava idoso, preso, consciente de que sua vida estava chegando ao fim, de que ele seria executado, de que ele seria morto, mas ele sabia que fez o que deveria ser feito, que ele cumpriu o que deveria cumprir. E Paulo agora escreve a Timóteo. Timóteo é seu filho na fé. Timóteo é um novo pastor. Timóteo é um irmão em Cristo. Timóteo é um amigo. Timóteo é alguém que ele ama. Timóteo é alguém que ele quer ver no caminho e pregando sobre o caminho, para que outras pessoas continuem no caminho.
Timóteo, preste atenção que eu vou falar algumas coisas com você. Paulo está preso, o tempo está passando. Nós estamos diante da última carta do apóstolo Paulo e do último capítulo da última carta do apóstolo Paulo. Deve ser muito importante o que ele vai escrever, na verdade, mas isso também não quer dizer que as outras coisas que ele escreveu não são importantes, são inspiradas pelo Senhor. Mas aqui ele está afunilando, aqui ele está chegando num ponto central, aqui ele está chamando a atenção de Timóteo, aqui ele está direcionando ele para algo, e essa importância não é só apenas para Timóteo diante dessa palavra, mas para nós também, para mim e para você. O tempo está passando, Paulo sabe disso, e ele está escrevendo, produzindo, falando ali as suas palavras finais, escritas para mim, para você, e que atravessaram anos, lugares, vilas. Quantas pessoas, meus irmãos, morreram para que eu e você tivéssemos essa palavra nas mãos hoje? Está aí, não é verdade? Na Bíblia, física, no aplicativo, no smartphone, no tablet, palavra de Deus. E por que Deus deixou atravessar todas essas eras para que chegasse à sua igreja? Ou melhor, que continuasse cuidando da sua igreja. Essa palavra não era só para Timóteo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, amém? Paulo está falando com Timóteo, Paulo está dizendo para Timóteo, mas mais do que isso, não é só Paulo falando, é Deus usando Paulo. Deus, meus irmãos, fala, o nosso Deus fala, amém? O nosso Deus se comunica. O nosso Deus não é um Deus que, como um relojoeiro que dá corda a um relógio e solta no mundo, o universo, e fica assistindo à distância o que está acontecendo. O nosso Deus não é um Deus que vê Adão errar e não se envolve, mas o nosso Deus caminha entre as árvores com Adão no jardim. O nosso Deus sabe, observa, vê e fala. O nosso Deus fala. E por que isso é importante? Porque se Deus fala, tem um outro lado, nós precisamos ouvir. A pergunta não é se Deus fala, isso nós já sabemos. A pergunta é, nós estamos ouvindo? A palavra do Senhor, temos ela diante de nós. Como foi dito aqui, a facilidade de ler a palavra de Deus, em vários momentos. Pode ser em casa, quando você acorda pela manhã. Alguns gostam já de ler, fazer seu devocional, sua leitura bíblica, logo quando acordam. Outros, quando acordam, meio que não acordam, então preferem um pouquinho mais para frente. Alguns no horário do almoço, outros à noite. Mas a gente vai percebendo que a gente precisa da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ela é importante para nós. O nosso Deus fala. E tem motivo, tem porquê, tem para quê. E Ele fala conosco porque Ele nos ama. Ele fala conosco porque Ele se importa conosco. Ele fala conosco porque Ele quer nos direcionar. Ele fala conosco porque não quer ver a gente tomando um caminho ruim, um caminho errado. E o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Você pode repetir essa palavra comigo? Relacionamento. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, mais uma vez. Gostaria que você me ajudasse nessa leitura, podemos ler? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Conjuro-te. Paulo está chamando a atenção de Timóteo, e um dos objetivos aqui é, Timóteo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que vai nos julgar. Um dia estaremos diante desse julgamento celestial, um dia estaremos diante de Deus, e as nossas obras vão estar lá, e a nossa vida vai estar lá, como um livro aberto, mas diante de Deus sempre esteve como um livro aberto. Agora a gente está de frente com o nosso Senhor, e Paulo, consciente disso, está dizendo assim, Timóteo, diante de Deus e diante de Jesus, que vai nos julgar, presta atenção aqui, prega a palavra.
prega a palavra. Algumas pessoas já fizeram muito evangelismo de rua, outras nunca tiveram essa experiência, e alguns já se envolveram de várias maneiras com o evangelismo de rua. Mas quando nós estamos no evangelismo de rua e a gente encontra um grupo de crianças, ou vamos falar com algumas crianças, a gente precisa desenvolver a atenção dela. Então, pergunta é muito importante, certo? Porque criança, ela responde. Criança não tem muito filtro para algumas coisas. Então, ela chega e ela vai responder se você perguntar alguma coisa para ela. Então, quando você está no evangelismo de rua, ou pode ser também numa salinha, como nós falamos, diante das crianças, e você fala assim: meu filho, minha filha, o tio ou a tia tem uma palavra para você. E aí ela já abre o olho, né? Então, se você está na rua, a atenção tem que ser rápida. Você precisa da vitamina BO. O que você acha que a criança vai perguntar? Oi, pode falar? O que é vitamina BO? A criança é muito bom, né? Porque ela pergunta. Tio, tia, o que é vitamina BO? Aí você aproveita. Vitamina BO é Bíblia e oração. Bíblia e oração já foi, já ficou. Prendeu a atenção, você já explica. O adulto não pergunta, é maravilhoso, né? Você fala assim: você precisa de vitamina BO. Meu médico passa direto para mim. O bom da criança é isso, que ela está atenta e ela ouve. Mas por que a gente precisa dessa vitamina? Por que a gente precisa da palavra? Por que a gente precisa da oração? É muito fácil, na nossa rotina, algumas coisas virarem um checklist. Ou seja, eu tenho que resolver. Hoje eu tenho que mandar mensagem para fulano, e-mail para ciclano, eu tenho que me reunir, eu tenho que passar em tal lugar, eu tenho que comprar tal coisa para casa, ai meu Deus, esqueci de comprar o queijo, e aí começa a nossa vida acelerada. E aí parece que o nosso tempo com Deus, o nosso relacionamento com Deus pode ser substituído por outra coisa. É só mais um momento. Já li a Bíblia, já orei. O que você leu? Sobre o que você orou? Sobre o que você falou com o seu Deus? Sobre o que você abriu seu coração? Sobre o que você mergulhou diante da palavra de Deus? E para entender isso, a gente pode caminhar por uma ilustração. É como se eu estivesse numa mesa, de frente para ela, com um banquete maravilhoso, com alimentos incríveis, e você pode colocar aí coisas que você ama, doce, alguns vão batata frita, outros umas coisas mais, não pastor, eu sou da fruta, salada, e aí tem várias coisas que você gosta nessa mesa. Algumas pessoas podem chegar com esse caderninho e anotar, tem maçã, morango, hambúrguer é bom, e ela anota, ela está diante da mesa, mas ela só anota, percebe, sabe o cheiro, a cor, mas ela vai embora. E tem gente, meus irmãos, que senta diante da mesa e come, e se alimenta. Quando você estiver diante da palavra de Deus, se alimente, coma da palavra de Deus em nome de Jesus. Não é só saber os textos, citar os nomes, falar a história corretinha. A gente tem que conhecer a palavra de Deus e é maravilhoso, é isso mesmo. Mas tem muita gente que não tem um relacionamento com Deus. Tem muita gente que nem acredita em Deus e sabe falar da Bíblia. Aliás, às vezes fala muito bem. Meus irmãos, a palavra de Deus é um guia para a nossa vida. Ela é luz para o nosso caminho. Ela clareia para a gente. Ela direciona o que nós temos que fazer, não fazer, como viver e a melhor maneira de caminhar. Mas também é sobre ouvir o nosso Pai. É se alimentar do pão que Ele está dando para a gente. É comer da palavra de Deus. Não é só mais um momento do meu dia, não é só mais um momento da minha história. Eu estou ouvindo o meu Deus falar comigo agora. E Ele fala comigo porque Ele me ama. Ele fala comigo porque Ele quer que eu caminhe corretamente. Ele fala conosco. O nosso Deus fala, meus irmãos. Ouça a voz de Deus. Timóteo, prega a palavra, a verdadeira palavra. Porque a quase palavra faz mal. Ouça a verdade, nada além da verdade. Ouça a verdade, nada além da verdade. Meus irmãos, algumas pessoas
querem selecionar algumas coisas da Bíblia. Pastor, essa parte aqui eu acho tão legal, mas essa aqui é para outra pessoa, para mim não. Isso aqui é para outro. Tem tanta gente que gosta. Eu quero viver a Bíblia, a palavra de Deus, acho maravilhoso. Jesus é fantástico, mas já tem algumas coisas que eu prefiro não. Mas se Ele é o Senhor da minha vida, eu entendo que tudo o que Ele fala, tudo, absolutamente tudo é importante para mim. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu não posso pincelar algumas coisas. Eu preciso ouvir a verdadeira palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus. E algumas pessoas podem também escolher alguns pregadores, líderes religiosos. E ela pode dizer assim, então, ele não usa muito a Bíblia não, mas fala bem. Tem uma oratória, eu até choro às vezes. Mas eu sei que, assim, a Bíblia é mais ou menos ali. Pode tirar algumas partes da Bíblia para acrescentar outras coisas e se perder nisso. Mas, meus irmãos, nós precisamos da verdadeira palavra de Deus. A única palavra de Deus. Não a quase palavra de Deus. Ouça a verdade, nada além da verdade. Vamos ler os versículos 3 e 4 juntos, mais uma vez? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Paulo, inspirado por Deus, está dizendo assim, Timóteo, meu irmão, vai chegar um tempo em que as pessoas não vão querer a verdade. Vai chegar um tempo que elas vão gostar de ouvir outras coisas. Elas vão querer saciar o desejo delas. Elas vão até sentar no nosso meio. Elas vão até abrir a Bíblia às vezes. Vão participar das coisas da igreja. Vão andar entre nós, mas não era dos nossos. Mas não para de pregar a verdade. Porque eles vão querer outra coisa. Vão querer o quase evangelho. Quase verdade. Mas não é a verdade. Jesus para alguns é um cara legal, só isso. Jesus para alguns é um mestre fantástico, só isso. E está tudo bem. E eu vou continuar na igreja assim. Essa é a minha forma de pensar, essa é a minha forma de agir, essa é a minha forma de ler a Bíblia. Mas quando eu leio a Bíblia, eu entendo que ela vai me transformando, que ela vai me colocando exatamente onde deveria. E agora eu não seleciono as coisas somente, mas agora é a Bíblia que diz para mim, é a palavra de Deus que fala como eu ando, como eu penso, como eu me visto, como eu olho para os meus irmãos, como eu percebo a vida, como eu lido com o outro. E isso, meus irmãos, é extremamente importante, porque senão a gente só abre a Bíblia, lê o que a gente gosta, exclui aquilo que não gosta, e vai cada vez mais escolhendo um evangelho que não é real. Tem muita gente que quer escolher um melhor lugar ou uma melhor igreja, não pela palavra, ou por essa igreja viver a palavra, mas porque lá tem umas coisas tão legais, tem uma imagem tão bacana, tem tanta coisa que acontece, pastor, é tão legal, mas e a palavra? Ah, a palavra, você sabe, né? Meio aqui, meio lá, mas as pessoas vão cada vez mais buscando uma própria verdade que não é a verdade. O que isso é importante para nós, meus irmãos? Que vai ter um momento que você vai falar do evangelho para alguém. Vai ter um momento que você vai falar do amor de Jesus para alguém, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, no seu condomínio. E essa pessoa não vai ouvir. Ela vai achar parte legal, mas ela não quer o todo. Ela quer selecionar algumas coisas. E não vai nos dar ouvidos. Então isso aqui também era importante para Timóteo e para nós, a gente não pode se vender. A gente não pode mudar a verdadeira palavra porque os outros não gostam, ou porque a sociedade não quer, ou porque essa forma de pensar, não, é porque a Bíblia foi escrita, você sabe, há 2000 anos, há 3000 anos, e começa um monte de falas sobre isso, e alguns param para pensar e falam, é verdade, mas o que é verdade de fato, com um V maiúsculo, é a palavra de Deus. Não abandone a palavra de Deus. E quando uma dúvida vier, não seja dominado por ela, mergulhe na palavra de Deus e coma.
e coma, e coma. A gente precisa ouvir a verdadeira palavra, pregar a verdadeira palavra, e não só o que eu quero, não só o que eu gosto. Teve muitos momentos da minha vida que eu entrei na igreja e eu não estava bem. Eu falava assim, tomara que a palavra hoje seja sobre conforto. Ai, Deus, queria tanto que fosse sobre conforto. Alguém já entrou assim, precisa levantar a mão, tá tudo bem? E eu entrava assim, Deus, tomara que seja sobre conforto, seja sobre alívio, as coisas não estão tão boas assim. E aí eu sentava e era sobre tudo, menos sobre conforto, menos sobre alívio. Porque Deus não fala só o que a gente quer, meus irmãos, Deus fala o que a gente precisa. Porque um pai, uma mãe vai dar para os filhos o que eles precisam, porque isso é amor de verdade. E Deus está falando para mim e para você o que a gente precisa. Eu sei que a gente tem um monte de eu quero isso, eu quero aquilo. E talvez nas nossas listas de orações, ou na minha lista de oração, lá no primeiro lugar, tenha um tópico que eu quero tanto. Mas nessa oração eu posso falar assim, Deus, me dá o que eu preciso, e nem um pouco mais. Eu quero ouvir o Senhor, eu quero abandonar os meus eu quero, e mergulhar na palavra do Senhor. E quando alguém vier com uma palavra parecida com o Evangelho, parecida com a Bíblia, e a voz da serpente, meus irmãos, às vezes usa até a Escritura para enganar a gente. É por isso que nós temos que estar na palavra e conhecendo a palavra. Timóteo tinha que pregar a palavra, correto? Mas ele tinha que conhecer a palavra. E ele conhecia, aprendeu em casa, veio da avó, veio da mãe, veio da família. Veio da família. Eu queria fazer uma pesquisa rápida aqui, tá bom? É só levantar a mão e abaixar. Coordenação fácil, motora, tranquilo, tudo bem? Eu queria fazer umas perguntas e gostaria que você levantasse a mão se você tem a ver com essa pergunta ou não. É sobre evangelismo, tá? Como você conheceu a Jesus. Tudo bem, meus irmãos? Então vamos fazer assim. Quem conheceu a Jesus, foi pela primeira vez tocado pela palavra do Senhor e se converteu, ouvindo o Evangelho através da televisão, levanta a mão, por favor. Quem foi através da internet, levanta a mão, por favor. Quem foi através da rádio, levanta a mão, por favor. Levantem a mão, brincadeira, brincadeira. Quem foi por dentro da família, levante a mão, por favor. Olha para o lado e olha para trás. Pode abaixar a mão. Entendeu? Está bem claro, né? Fale da palavra em casa. Viva a palavra em casa. Com as crianças, com os adolescentes. Meu filho já casou, pastor. Minha filha já casou. O que tem? Continua falando da palavra. Continua ensinando a palavra. Continue investindo. Continue orando. Prega a palavra, a verdadeira palavra. Porque ela muda. Ela transforma. Meus irmãos, nós precisamos ouvir, viver e permanecer na palavra. Ouça, viva e permaneça. Você pode repetir comigo? Ouça, viva e permaneça. Mais uma vez, ouça, viva e permaneça. Por que isso? Porque tem muita gente que ouve a palavra. Tem muita gente que senta nos nossos assentos na igreja e sabe até falar, nossa, aquela parte foi tão legal. Vou anotar esse versículo aqui. Mas ela só ouviu. Ela só estava presente, mas ela não ouviu de verdade. Ela não deixou entrar no coração dela. Ela não deixou isso permear a mente dela. Ela não deixou isso dominar as suas emoções. Ela não deixou entrar isso na sua alma. Ela simplesmente ouviu por um lado e deixou sair por outro. E às vezes ficou no celular, na palavra. E às vezes conversou durante uma pregação.
E às vezes a mente foi para tudo que é lugar, menos ouvir, mas ouviu, mas não de verdade. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, e ouvir aqui é com atenção. Ouvir aqui é meditar na palavra do Senhor, meus irmãos, é comer da palavra do Senhor, é ler a palavra do Senhor e ter prazer nisso, porque não é só sobre o ato, não é só sobre a ação, mas é sobre relacionamento. Eu me relaciono com Deus, eu ouço meu Pai, eu abro meu coração, eu falo com Ele, eu estou atento a quem Ele é, eu estou atento à sua história, à história da redenção, não somente a minha história. A gente precisa ouvir de verdade, porque a verdadeira palavra transforma histórias, a verdadeira palavra transforma vidas. Quantos casais estavam por um fio para se divorciar, mas ouviram do Evangelho de Jesus, e o Senhor Jesus entrou nessa história, e eles se reconciliaram mais uma vez, se abraçaram mais uma vez, se olharam mais uma vez. Quantas famílias que não tinham jeito, que a vizinhança falava assim, aqui não tem para onde ir mais, olha, fulano e fulano, acabou, essa história dessa família não tem para onde caminhar mais, mas Deus entrou com a sua palavra, e aquela família foi resgatada. Quantos homens e mulheres perdidos no mundo, na história, no Rio de Janeiro, no carnaval, um dia ouviram falar sobre o Senhor Jesus, e entenderam que esse Senhor morreu por eles, se sacrificou por eles, e agora eu quero esse Senhor, e hoje estão sentados nas igrejas, louvando esse Deus. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Louvado seja o Senhor, ouça a palavra, se alimente da palavra, pregue a palavra em nome de Jesus. Mas a gente precisa viver a palavra. Não é só sobre conhecimento, não é só sobre teologia, citar teólogos. Meus irmãos, teologia é incrível. Eu amo ler livros sobre teologia, óbvio que muita gente gosta, os pastores, a liderança, é maravilhoso. Mas a gente não aprende só como se fosse uma ciência. A gente está ali para aprender, para conhecer um pouco mais do nosso Deus, para se relacionar melhor com Ele, para ensinar os nossos irmãos, para se aproximar mais. Teologia é fantástica, a história da igreja é maravilhosa. Conhecer a palavra de Deus é incrível, mas a gente tem que viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus e permanecer. Permanecer é muitíssimo importante. Vamos ler o versículo 5 juntos. Ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo, algumas pessoas vão querer ouvir outra coisa, vão procurar mestres para si, que falam do jeito que elas gostam, que se vestem do jeito que elas gostam, que tem uma linguagem do jeito que elas gostam, não é muito bíblica não, mas eles vão caminhar para aí. Por outro lado, alguns vão se vender, por dinheiro, status, seguidores, fama, nome, para aparecer em alguns lugares, e em alguns congressos, algumas grandes conferências, Brasil e mundo afora. Timóteo, mas eu imploro para você, continue na palavra de Deus, continue pregando a palavra de Deus. Tu, porém, você não pode, você não pode, você não pode. E meus irmãos, essa é a palavra para a gente também. Permaneça na palavra de Deus, continue na palavra de Deus. Por quê? Porque na vida cristã, não basta começar bem, é preciso terminar bem. Na vida cristã, não basta começar bem, é preciso terminar bem. Essa é a carta que Paulo mais cita pessoas. Paulo teve pessoas que o acompanharam, que ouviram a palavra e que ficaram com ele. Teve um momento que ele ficou sozinho, que somente Lucas está comigo. E para aquele que um dia ele teve uma discussão, Marcos, ele disse também que ele foi útil para o ministério, para o trabalho, para a vida. Paulo sabe
que está chegando o fim aqui nessa vida. Paulo sabia que estava chegando o fim desse momento, mas não era o ponto final, era o início da eternidade, o início de uma história linda. Mas ele está falando para um pastor novo, ele está falando para um amigo, ele está falando para alguém que está começando agora, e ele está dizendo assim: por favor, chega no final da sua vida em Cristo Jesus, cumpra o ministério que Deus deu para você. Não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, olha para frente, para o Senhor e permaneça. Na solidão permaneça, na dor permaneça, quando excluírem você permaneça, continue, 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 porque um dia você vai ver as portas dos céus abertas e Jesus vai estar lá te recebendo. Continue, Timóteo, continue, Igreja das Américas, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena em nome de Jesus. Permaneça no Senhor, continue no Senhor, olhe para o alto, olhe para Ele, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para lugar algum, e muitas vozes virão, muitas pessoas falarão outras coisas, sai daí, vem para cá, aqui é melhor, aqui é quase, mas é tão legal. Continue e permaneça naquilo que é do Senhor para a sua vida. E tem dias, meus irmãos, que eu sei, não são fáceis. Tem dia que levantar e vir para a igreja é difícil, tem dia que orar é difícil, tem dia que ler a Bíblia é difícil, tem dia que perdoar é difícil, mas permaneça. Paulo sabe que esse fim não é o fim, é o começo, mas ele está falando assim: Timóteo, permaneça. Meus irmãos, não é sobre começar bem, mas terminar bem. Quantos de nós conheceram pastores e pregadores que eram excelentes, que tiveram ministérios incríveis, grupos de louvores que impactaram tantos lugares, mas pararam de olhar para Jesus, pregadores que nós sabíamos que pregavam bem, tão bem, mas algo aconteceu e eles pararam de olhar para Jesus, não cumpriram o ministério, olharam para outro lugar e se perderam. E a palavra para mim e para você hoje é: permaneça na palavra, continue em Deus, para não se perder, e permaneça até o fim. Nós vamos orar nesse momento. E hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Para você que nos visita, normalmente nós chamamos as pessoas, os nossos irmãos aqui à frente, para orarmos juntos. Mas se você puder, se for possível, eu ia pedir para que você ficasse de joelhos, ainda não, que você ficasse de joelhos para que orássemos juntos, para que a gente colocasse a nossa vida diante de Deus. Esse é o tópico 1. Mas o tópico 2 é: vamos orar pela nossa cidade, meus irmãos. Vamos orar por tantas pessoas que estão hoje lá fora, achando que estão curtindo a vida, mas é porque tem um buraco tão grande no peito, que não encontraram o Evangelho do Senhor Jesus ainda. E nós podemos orar por eles, para que eles encontrem o Evangelho que mudou a minha vida e que mudou a sua vida. Se você puder, vamos ficar de joelhos. Fale com Deus. Tenha esse tempo. Você diante do seu Senhor. Fale com Ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai e nosso amigo. Senhor, nós não estamos aqui porque somos melhores dos que estão lá fora, mas nós estamos aqui porque o Teu Evangelho chegou à nossa história, o Teu amor chegou à nossa casa, a Tua mão chegou sobre a nossa vida, e nós louvamos ao Senhor por isso. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos resgatados em Cristo Jesus. Obrigado porque um dia ouvimos a Tua palavra em casa e em tantos outros lugares, e estamos aqui, não porque somos bons, mas porque o Senhor é bom. E pedimos, Senhor, não deixe a gente olhar para qualquer outro lugar senão a Tua palavra.
Não deixe a gente querer se alimentar em outro lugar, senão na Tua palavra. E que a gente naturalmente saiba abrir o nosso coração, abrirmos os nossos corações diante do Senhor, nas orações. Não é só mais um item no dia, só mais uma coisa para fazer, mas é real, é verdadeiro. Estamos ali de verdade, sabendo que o Senhor Todo-Poderoso está nos ouvindo como está agora. Senhor, melhora o nosso relacionamento contigo e nos faça entender que precisamos também anunciar o Teu Evangelho para outros irmãos, outras pessoas, para os que já conhecem, os que não conhecem, mas nos dê intrepidez, Senhor, para falar com aqueles ainda que não sabem quem é Jesus, ou ouvir um quase Jesus, o não verdadeiro, mas o verdadeiro transforma, salva, cura, dá direção, regenera. Louvado seja o Senhor por isso. E Senhor, nesse momento pedimos pela nossa cidade e pelo nosso país. Muitas pessoas estão cultuando ao corpo, cultuando a ídolos, estão imersos, Senhor, nesse mundo, perdidos, achando que estão felizes, alegres. Senhor, mas nós sabemos que tudo isso é poeira, é pó, é nada. E o que é eterno, isso sim é o que vale a pena. Senhor, que a Tua igreja pregue o Teu Evangelho para esse povo. E pedimos em nome de Jesus que pessoas sejam transformadas. Que seja o último carnaval de muitas e muitas e muitas pessoas. Que elas se arrependam dos seus pecados, sejam transformadas pelo Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Usa a igreja, os irmãos, dos mais novos aos mais velhos, para cuidarmos e ensinarmos daqueles que ainda não conhecem a maravilhosa palavra do Senhor. É em Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém e amém.